meu nome é Ingrid Natália, sou aluna da licenciatura em Matemática do campus IFPB Cajazeiras e hoje irei entrevistar Francisco Ronaldo Bonifácio Filho, também aluno da licenciatura em Matemática. E o tema de hoje, da entrevista de hoje, será a educação matemática crítica. Então, minha gente, é aquela história lá, né? Bom dia, mas aí vai estar de noite, então boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Bonifácio. E a gente hoje vai fazer uma discussão sobre a educação matemática crítica. Mas antes de falar propriamente dito da matemática crítica, a gente tem que conceituar o que é ser crítico. Para algumas pessoas, ser crítico se resume em achar defeito em tudo. Para outras, uma pessoa crítica é aquela pessoa chata. Mas não é isso que queremos falar quando mencionamos a palavra crítica. Para tanto, eu vou me basear na definição de Euler. Abre aspas. Para sermos entendidos como pessoas críticas, devemos analisar e buscar alternativas para solucionar as crises e conflitos aos quais nos deparamos. Fecha aspas. Boa tarde, Ronaldo. Então, eu gostaria que, nesse primeiro momento, você me falasse um pouco sobre o que é educação matemática crítica e relatasse um pouco sobre o seu surgimento. Então, a educação matemática crítica é uma área da educação que apresenta preocupações com a matemática na sociedade e com a educação matemática em si, sob um viés social, político e econômico. Mas beleza, como é que surgiu? A educação matemática crítica surge na década de 1980, sendo desenvolvida pelo professor Euler, até então. Vou colocar uma fotinha dele aí na edição. É importante mencionar que a educação matemática crítica tem influência de importantes educadores brasileiros, como Paulo Freire e o Biratã de Ambrosio. Mas qual o conceito propriamente dito? Qual a ideia? O conceito é de que a educação matemática crítica é uma expressão de incerteza, ou seja, a educação matemática crítica desafia certezas, desafia o que é dado como certo, questiona suposições do senso comum. Então ela é uma maneira de você olhar a matemática e incluir novas perguntas, além de perguntas que não são corriqueiras no processo de ensino matemático. Não significa você apenas aprender matemática, as operações, as fórmulas e assim por diante, que é a base da matemática, né? Mas também não significa apenas você aprender aplicações daquilo, mas é sobre você incluir novas perguntas, no sentido de a serviço de quem está esse conhecimento. Vou colocar para vocês um exemplo aqui e vocês vão entender melhor, mas antes eu vou me hidratar. Bom, o exemplo que eu vou trazer para vocês é os juros compostos. Na escola, a gente aprende a fórmula do juro composto e se reduz a explicar a economia, relações de compras, essas coisas em geral, e a maneira de como a economia funciona com juros compostos, e ponto. Mas o que a matemática crítica faz? Ela insere novas perguntas, como quem sai ganhando com essa história de juro composto? Porque se você parar para pensar, dessa relação, desse modo de produção, em que o juro composto é quem determina, é a regra para que a economia funcione, a maioria das pessoas, a sociedade em si, já está fixada na mente deles, que juro composto é a lei, é o que determina. Aí vem a matemática crítica e confronta isso, questionando o senso comum. O que é o senso comum nesse caso? O juro composto, como determinante da economia. Bom, como esse tema ele pode se refletir no contexto educacional?
E você poderia me trazer algumas ações que os docentes poderiam trazer para a sua sala de aula para despertar o senso crítico matemático em seus alunos? Então, minha gente, para responder as perguntas que me foram feitas, analisamos o seguinte exemplo. Aqui temos um gráfico que foi feito pela assessoria de um candidato nas eleições de 2018. Ao observá-lo, vocês conseguem notar algo de errado? Acho que está bem óbvio, né? Que o gráfico está totalmente errado, porque as colunas estão desproporcionais e exibidas de forma errada. Esse foi um exemplo que eu trouxe para a sala de aula. Atualmente, eu estou estagiando em turmas do 9º ano. E o assunto que estou abordando é justamente análise e construção de gráficos. Após explicar toda a teoria do assunto, no final da aula, com os alunos já com esse conhecimento de análise e construção de gráficos, eu apresentei para os mesmos esse exemplo e perguntei se tinha algo de errado na imagem. De imediato, eles falaram que as colunas estavam desproporcionais, mas eu quis refletir e analisar além disso, que se você parar para pensar, isso foi uma imagem que foi postada, ou seja, todo mundo poderia vê-la, analisá-la. E para uma pessoa leiga no assunto, ao observar este gráfico, por se tratar de eleições, iria votar no candidato de laranja, né? Que está representado por 22% ali. Só pela imagem, não iria analisar de forma crítica a informação recebida, para vocês verem o que as pessoas não fazem para ganharem voto. Então, esse foi um exemplo para a sala de aula, que mostra como a educação matemática crítica reflete no contexto educacional, desenvolvendo no aluno a característica de questionar certos aspectos nas inúmeras informações recebidas no seu cotidiano. Bom, mas sendo mais direto e objetivo, quais as ações que o professor poderia trazer para a sala de aula? Uma dessas ações é de que o docente e os alunos cultivem uma cultura de diálogo. Ou seja, que o aluno e o professor, nesse diálogo, sejam iguais. Ah, Ronaldo, como assim iguais? Tipo, o que eu quero dizer com isso é que cada um tem uma fala que tem importância. Não é porque eu sou aluno que o que eu tenho a dizer está errado ou não tem importância. Aqui valorizamos isso. Isso o quê? A fala do aluno. O seu posicionamento, não importa se ele é aluno ou professor, ele tem algo a contribuir. Outra ação seria que o professor promova mais a cooperação com trabalhos em equipe. E o mais importante, que o professor promova a ideia de que o estudante não tem somente o papel de receber a informação, mas que, além disso, que ele seja capaz de investigar, analisar de forma crítica o problema imposto a ele. O exemplo anterior do gráfico retrata bem isso. Primeiro eu proporcionei o conhecimento aos alunos, depois eu impus o problema, de modo que eles usem esse conhecimento adquirido para fazer uma análise crítica em cima da informação dada, não deixando eles serem manipulados pelo que leem e ouvem. Me hidratar, né, minha gente? Porque está muito quente. Então, pessoal, um assunto, na verdade um tema bem interessante para se estudar, deriva da educação matemática crítica, seria o uso da mesma como ferramenta auxiliadora na disseminação das fake news, né? É um ótimo tema de TCC aí, ó. Mas por que eu falo que a educação matemática crítica pode ser uma ferramenta auxiliadora na disseminação das fake news? É porque a mesma desafia certezas, né? Hoje em dia, as pessoas acreditam em tudo que leem na internet, tornando-as bem manipuláveis. Que nem no exemplo do gráfico, onde o mesmo induzia a ideia de que o candidato de laranja estava na frente nas eleições.
E fazendo uma análise crítica, percebemos que não era bem assim. Isso mostra a importância da educação matemática crítica na formação dos alunos, no seu posicionamento no mundo, utilizando a matemática para isso. Desculpa. Porque na sociedade moderna, uma sociedade tecnológica, a matemática é como se fosse uma ferramenta, e não mais só uma ferramenta. Ela molda, ou melhor dizendo, ela formata a sociedade, pois a linguagem da tecnologia é a matemática. Então a matemática tem um poder, pois o raciocínio matemático é valorizado, considerado fundamental nessa sociedade e considerado inquestionável. Daí, a educação matemática crítica vem para colocar esse status da matemática em questão, colocando em xeque que a matemática na sociedade não é neutra. Ela está aqui para atender a interesses políticos, econômicos e sociais.